Sejam todos muito bem-vindos no nome de Jesus. Hoje nós estamos no dia 10 de setembro de 2022 e estamos prontos para o nosso devocional, a nossa leitura matinal, o devocional da Igreja Verbo da Vida aqui em Senhor do Bonfim. E eu quero convidar você a já se juntar a nós nesse time de leitores da Bíblia, né? E praticantes também da palavra, né? Nós não somos apenas leitores ou meros ouvintes, mas operosos praticantes, porque o poder está na prática da palavra. Amém? Shalom para todos que estão chegando. Quero convidar você a já se preparar para a gente orar, declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas e clamarmos o poder de Deus sobre as nossas mentes, né? Sobre o nosso entendimento, para que nós venhamos a extrair da palavra aquilo que a gente precisa, né? Pai, muito obrigada no nome de Jesus. Eu te bendigo, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, o Senhor é bom. E eu te agradeço porque eu sei que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, irá nos alcançar. O Senhor irá nos alcançar e trazer para nós aquilo que nós precisamos no tempo oportuno. O tempo que se chama hoje é o tempo de nós aprendermos sobre aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que abra o nosso entendimento. Sabe, Pai, nós clamamos, durante todo esse ano nós temos te pedido que pelo teu poder nós possamos aprender, entender, compreender, acessar as riquezas do conhecimento de Deus. Isso vem também pelo conhecimento da tua palavra, isso vem pelo relacionamento com a tua pessoa maravilhosa. E o teu Espírito que prescruta as profundezas de Deus, que ele leve para Deus o desejo, os anseios do nosso coração de te conhecer mais, de viver mais para ti. No nome de Jesus, eu creio que nós estaremos mais fortes, que nós finalizaremos esse ano de forma mais eficaz na prática da palavra, na nossa vida cristã. No nome de Jesus, você crê assim? Então diga amém. Eu também creio. Eu creio que durante esse tempo que nós desejamos, que nós reservamos para estar com o Senhor, para orar, para buscar a sua face, para entender a sua palavra, isso trouxe para nós entendimento, crescimento também. E hoje nós vamos, irmãos, ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A Natália, por que ele escreveu duas vezes? Geralmente porque isso tem a ver com relacionamento e tem a ver com o crescimento, tem a ver com aquilo que aquela igreja precisava para aquele tempo. Né? Eu fico pensando, às vezes eu comento aqui em casa, o que será que o Senhor Jesus diria para nós se ele escrevesse uma carta para mim, pessoalmente, hoje? Porque eu sei que o Senhor, ele fala comigo através da palavra, através do Espírito, através das orações, né? Ele responde aquilo que eu estou precisando. Mas se Jesus escrevesse uma carta, o que ele diria, né? Se Jesus escrevesse uma carta para nós, o que ele diria hoje? Será que ele ia falar a respeito de como a gente precisa melhorar, das nossas negligências ou dos nossos avanços? Será que teria mais elogios? Será que teria mais algo do tipo como ele escreveu para a igreja lá, né? As igrejas da Ásia, que ele escreveu, mas eu tenho contra você esse assunto. Meu Deus do céu. Então, é tempo de nós nos ajustarmos e é possível, não, o Senhor não escreveu uma carta, mas ele falar diretamente conosco, no nosso coração, nos nossos momentos de intimidade, no nosso momento de oração. Ele vai dizer o que é que nós precisamos nos ajustar. Não é uma pergunta interessante? Senhor, o que é que o Senhor tem contra mim? O que é que eu ainda estou deixando de fazer? O que é que eu preciso melhorar? A gente sempre pode melhorar. E a gente se coloca diante de Deus desse jeito, né? Dizendo, Senhor, mostra-nos o que é que a gente precisa melhorar. Então, ele escreveu duas cartas. E é por causa desse relacionamento, né? Então, a história conta. Inclusive, você pode ler até nos comentários da sua Bíblia,
que, segundo contam, depois dessa primeira carta que nós lemos, ele escreveu uma segunda carta, que não é essa, mas que foi, de alguma forma, ela não está escrita aqui na Bíblia, ela não faz parte da Bíblia. E algumas pessoas dizem, inclusive ele vai fazer referência, né, nessa leitura, que nessa carta que ele escreveu, depois daquela primeira, falando daquelas carnalidades, daquela divisão, parece que essa divisão ela tomou uma proporção tão séria que Paulo precisou escrever uma carta muito dura, né, para os irmãos de Corinto, para a igreja de Corinto. E por algum motivo essa carta se perdeu, ela não está, ou porque o Espírito Santo de Deus não quis que ela estivesse na Bíblia, ou por algum motivo ela não está aqui. Mas Paulo foi muito firme, muito enfático e parece que foi assim algo muito sério. E aí no segundo ele vai dizer que aquela carta dura que ele escreveu, aquela fala direta sobre aqueles que rejeitavam Paulo, era um grupo de pessoas de rebeldes dentro da igreja que estava influenciando a igreja como um todo, dividindo, eram os considerados partido de Cristo, que diz: "Ah, eu não sigo homem nenhum, eu só sigo a Cristo". Já ouviu muito isso? "Ah, eu não me submeto a homem nenhum, eu me submeto a Deus". Pois é, esses eram os piores, porque eles se consideravam melhores do que os outros. E esses aí parece que Paulo teve que ser enfático e botar eles para, sabe, dizer algo muito sério. Mas aqui nessa segunda carta, parece que quando ele continua a viagem ali sobre Efésios e tal, ele continua, manda essa carta de lá, ele fica esperando um retorno, e ele fica ali ó, na expectativa do retorno daquela carta, querendo saber o que era que tinha acontecido depois que o povo leu aquela carta. Até que ele recebe alguém que diz: "Olha, Paulo, fica tranquilo que aquela carta que você mandou foi dura, mas surtiu um efeito maravilhoso. Eles se reconciliaram, eles pararam com aquela rebeldia. Parece que um grupo daqueles rebeldes, né, foi dissipado, mas ficou um pequeno grupo de rebeldes ainda, mas dava para trabalhar". E Paulo está escrevendo. Agora nós vamos ouvir uma das cartas que é a coisa mais bela, é uma das instruções mais poderosas. Gente, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é de uma riqueza tão poderosa, é como se ele celebrasse, né, essa intimidade cada vez maior, esse comprometimento de uns para com os outros cada vez mais. É maravilhoso, é lindo demais. Nós vamos poder ver que todas as pessoas que passam por correção, que passam por uma repreensão, sabe, para que fique melhor, de fato eles conseguem produzir bons frutos. E isso também mostra para mim e para você que nós não podemos nos melhorar se nós ficarmos sem correção. Sabe, quando a gente não é corrigido, a gente também não se melhora. Sabe aquela correção que a gente precisa, que se a gente não tiver, a gente vai ou dar pouco fruto, ou então a gente vai enveredar por um caminho errado. Isso quem dá é quem se importa com a gente. Geralmente são as nossas lideranças. Geralmente são aquelas pessoas que querem que a gente avance, que a gente dê bons resultados. E Paulo fez isso. Como pai, ele se considerava pai daquela igreja, porque ele fundou aquela igreja, ele alcançou, ele gerou aquele povo em oração, ele foi lá, ele pregou, ele passou dificuldade, ele investiu naquele povo e ele não ia ficar parado vendo uma rebeldia, alguém que chega dentro da igreja, pintar e bordar naquela igreja e ele simplesmente ficar calado. Não, ele fez o que o amor faria, ele fez o que o amor faz. Tem gente que acha que, cadê o amor? Porque diz tanta coisa dura. Mas essa dureza é para, sabe, acordar, chacoalhar essa pessoa. Então o amor, ele tem essa faceta, a faceta da firmeza. Olha, porque eu te amo, eu estou sendo firme com você em dizer essas verdades duras de se ouvir. Mas ou você escuta e muda, ou então você vai enveredar para um caminho que não é bom. Então Paulo teve que ser muito firme. Essa carta não está na Bíblia, mas quando a gente lê a segunda, a gente vai ter sempre essa impressão que ele se refere a uma carta mais dura. Vamos começar a ler? Hoje nós vamos ler o capítulo 1 todo. E eu quero dar as boas-vindas a vocês todos que estão aqui, o irmão Gelfe, a irmã Selma, o irmão Sérgio e aqueles outros que estão acompanhando. Gente, você é muito bem-vindo.
Você é muito bem-vinda também. Para juntos nós orarmos, lermos a Bíblia e segunda carta de Paulo aos Coríntios, que são as instruções belíssimas, né? É uma carta que mostra a bondade de Deus, né, com aquele povo, e também resulta nas instruções mais maravilhosas. A gente usa muito isso aqui com a igreja, com treinamentos, com, sabe, na consagração, declarando o amor da gente por esse povo. Olha lá, vamos ler? Agora, não, eu vou voltar lá para a primeira de 2 Timóteo, que eu tinha voltado um pouco aqui. Deixa eu ir para lá, a primeira carta diz assim: esta carta é enviada por mim, Paulo, nomeado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e pelo querido irmão Timóteo. Estamos escrevendo a todos vocês, os santos de Corinto e toda a Acaia. A Acaia era uma região, a região da Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo abençoem poderosamente a cada um de vocês com sua graça e paz. Que Deus maravilhoso nós temos. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhe nosso mesmo consolo que Deus nos deu. Podem estar seguros de que, quanto mais suportamos sofrimento por causa de Cristo, mais Ele derramará sobre nós o seu consolo. Se sofremos, é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado, e vocês também receberão forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso conforto. Vocês devem saber, amados irmãos, que passamos por tempos difíceis na província da Ásia. Fomos realmente esmagados e oprimidos a tal ponto que perdemos a esperança de conseguir sobreviver. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos que éramos fracos demais para confiarmos em nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos salvou de uma morte terrível. Sim, nele temos colocado a nossa esperança e esperamos que ele continuará a nos livrar. Mas vocês também precisam ajudar-nos orando por nós. Muita gratidão e louvor serão oferecidos a Deus por vocês, por causa das respostas às orações feitas a favor da nossa segurança. Estamos tão satisfeitos que podemos dizer com toda a franqueza que em toda a nossa conduta temos sido puros e sinceros, confiando na graça do Senhor e não na sabedoria do mundo. Temos sido francos e sinceros ao escrevermos a vocês, e escreveremos de tal forma que vocês pudessem ler e entender. Tá vendo que está se referindo à carta anterior. E já que mesmo assim vocês ainda não me entendem bem, eu quero que um dia vocês me entenderão eu creio que um dia vocês me entenderão plenamente, para que possam orgulhar-se de mim, tal como nos orgulhamos de vocês naquele dia quando nosso Senhor Jesus voltar. Em vista de estar tão certo da compreensão e da confiança de vocês, foi que eu planejei vê-los para que pudessem ser abençoados duplamente. Em minha viagem para a Macedônia, assim como depois, quando eu voltasse, pudessem me ajudar na minha jornada para a Judéia. Então, poderão estar indagando vocês: por que mudei de plano? Será que eu realmente ainda não me havia decidido? Ou serei eu como um homem do mundo que diz sim, quando na realidade quer dizer não? Nunca. Tão certo como Deus é fiel, eu não sou esse tipo de pessoa. Meu sim quer dizer sim. Timóteo, Silvano e eu
temos falado a vocês a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não é alguém que diga sim quando quer dizer não. Ele sempre faz exatamente como diz. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como ele é fiel, e com isso damos glória ao seu nome. Foi este Deus quem nos transformou, a mim e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo e nos ungiu. Ele gravou em nós a sua marca, seu sinal de propriedade, e nos deu seu Espírito Santo em nosso coração como garantia de que nós lhe pertencemos e das coisas que ele vai nos dar. E invoco a Deus como testemunha de que foi para não entristecê-los com uma severa repreensão que ainda não fui para Corinto visitá-los. Ele está dizendo, olha, eu invoco o nome do Senhor como minha testemunha de que eu ainda não fui aí, porque eu não queria entristecê-los com uma severa repreensão. Porque alguns deles estavam dizendo que Paulo não era tão poderoso assim pessoalmente, que ele era fraco pessoalmente, que ele era persuasivo e era enfático, era firme nas cartas, mas pessoalmente ele era desprezível, que ele era uma pessoa simples, que quando ele chegava lá, cadê? Ele decidia dar em amor e o povo ainda assim questionava. Aí ele disse, vocês esperam que eu vá ir com a vara ou que eu vá com amor? Aí ele está dizendo, ó, eu já tenho muito tempo que eu tenho planejado ir aí, mas eu quero dizer para vocês, será que eu sou daquele tipo de pessoa que nem o povo do mundo que diz sim quando quer dizer não? Ele disse não, de jeito nenhum. A minha vontade permanece a mesma, só que eu não fui para não entristecê-los com uma repreensão severa que ainda não fui visitar. Por isso que eu ainda não fui visitar vocês. Não estamos querendo dominar sobre a sua fé. Desejamos poder fazer algo para a alegria de vocês, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então, esse primeiro capítulo é apresentando, louvando a Deus e falando sobre o que Cristo já fez, que ele começa a dizer que ele tem esse povo em alta estima, que ele tem esse povo em alta consideração, e começa também dizendo de tudo que ele já sofreu para poder pregar o evangelho. Né? Então ele começa a dizer, olha, nós passamos por muita dificuldade, nós fomos dados por morto nas regiões por onde nós passamos. Ele começa a apresentar as dificuldades que eles têm vivendo, uma forma de... Paulo, ele tem uma característica nas suas cartas que, como ele mesmo diz, a minha palavra é sempre sim. Só que ele apresenta-se como, não como alguém eloquente, como alguém que é diferente e tal, não, mas ele se apresenta como alguém que é fragilizado, que é real. A situação dele é real. Sabe, tem uma coisa, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso devocional, não sei se você compreende, mas tem gente que quando conhece as suas fragilidades, quando conhece você como uma pessoa normal, ele perde a honra, ele deixa de honrar, ele deixa de considerar você como alguém, o pregador tal. Por exemplo, de você não me conhece pessoalmente dentro da minha casa, mas quando você me conhece pessoalmente e você sabe que eu sou uma pessoa normal, que eu tenho minhas áreas de fraqueza, que muitas outras vezes eu não estou assim maquiada, né, toda ajeitadinha. Aí você diz, rapaz, é uma pessoa normal como eu. E ali traz um sentimento de que, como assim ele está querendo me repreender? Como assim ele está querendo me instruir, não é? Então, isso é a familiaridade, é um senso de um espírito familiar. Você vai considerar comum demais e aquilo perde a honra, perde a consideração, perde o respeito. Foi isso que aconteceu com Jesus quando ele chegou na região dele. Vocês se lembram? Que Jesus chegou lá na região onde ele havia crescido e ele se entristeceu com a dureza daquele povo, porque o povo dizia, ele não é o filho de José e de Maria que mora aqui no nosso meio? E de onde ele fez toda essa sabedoria? Ele não foi criado aqui no nosso meio? E como assim ele está aqui querendo nos repreender, querendo nos ensinar? E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali milagres. Sabe por quê? Porque o povo fechou o coração. O povo desonrou, tratou ele como comum, alguém que era como um outro qualquer.
Então, Paulo, ele percebia isso, ele teve dificuldade e precisou ser enfático, precisou ser duro, severo na forma de tratar com aquele povo. Por quê? Porque ele era responsável, ele disse, eu sou autoridade, eu fui levantado pelo próprio Deus como apóstolo aos gentios, foi eu que gerei vocês. Então, assim como o pai é quem é responsável por educar o seu filho, Paulo se considerava responsável para educar aquele povo na justiça, né? Na justiça de Deus, né? De acordo com a justiça de Deus. E ele precisou ser enfático com aquele povo para que pudessem receber de Paulo e se comportar de modo que eles pudessem produzir crescimento, algum crescimento. Vocês lembram das carnalidades? As carnalidades daquele povo eram resultado da infantilidade espiritual. Eles não haviam crescido. E como é que a gente cresce? Meu filho me pergunta muito, mãe, como é que a gente cresce? Eu digo, meu filho, a gente cresce no meio da adversidade. Mar calmo não faz bom marinheiro. Quando Deus aproveita cada adversidade da nossa vida, é porque Ele está crendo, trabalhando em nós resiliência, resistência, capacidade de a gente ser cada vez melhor, cada vez mais forte. Lembra do versículo de ontem que nós saímos meditando? Ele disse, vigiem, permaneçam firmes, sejam fiéis a Deus. Porque, tipo assim, Deus está trabalhando em vocês. Então, as adversidades, as coisas difíceis que a gente vive, produzem em nós uma estrutura de força, de resistência, sabe? De nos tornar melhor, de extrair aprendizado das coisas que a gente vive. E ele começa dizendo isso, né? Que ele passou por muita dificuldade, que ele suportou muitos sofrimentos por causa de Cristo, mas que Deus sempre deu consolo. E esse consolo, essa certeza de que Deus sempre vai nos consolar, vai nos ajudar através do Espírito Santo, que é o Consolador, isso gera em nós uma confiança cada vez maior no Senhor. Você concorda que quando você percebe que, tipo assim, você se lembra, rapaz, tá difícil hoje, mas já teve difícil anteriormente também. E todas as vezes que teve difícil, Deus proveu socorro, Deus proveu conforto, livramento, refrigério. Quando você se lembra disso, você confia ainda mais no Senhor. Você se lança nos braços dele e você não fica agoniado, desesperado, vixe, e agora como vai ser? Não, você sabe que Deus está cuidando, que Deus vai prover, porque ele já proveu antes, então ele também vai fazer agora também. E ele diz, se sofremos é para levar-lhes o consolo e a salvação de Deus. Mas em nossa dificuldade, Deus nos tem confortado. O Espírito Santo, ele é o conforto. Por que que o Espírito Santo seria o consolador? E por que não outra coisa, mas consolador? Porque nós precisamos ser consolados nas adversidades, nas dificuldades, nas nossas limitações. Ele nos conforta para que nós não venhamos a desistir nem retroceder, não é? Ele diz, ó, para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Então, o Espírito Santo nos consola para que a gente suporte com paciência aquilo que a gente não pode mudar, aquilo que a gente não tem como mudar. Aí ele diz que desse modo a esperança ela vai ficando firme, sabe? A gente espera. Ó, hoje, por exemplo, quando a gente vê o sofrimento, eu não sei você, muitas vezes a gente vê o sofrimento de outra pessoa e a gente fica querendo resolver. Um dia desses, eu passei por uma situação dessa. Eu vi uma pessoa sofrendo e eu queria resolver. Eu era assim, sabe? Eu queria resolver o sofrimento daquela pessoa. E eu fiquei desesperada. Eu digo, pai, por que que essa pessoa não muda de fase, não passa para outra fase? Por que esse sofrimento? E o Senhor disse assim, apenas ajude, faça a sua parte. E eu aprendi, queridos, que, sabe, as pessoas, elas precisam passar pelas experiências delas. Muitas vezes eu e você eu queria evitar, eu queria poupar, eu dizia, ô fulano, faz assim, assim, assado, ó, faz isso, isso, isso. Mas as pessoas só crescem quando elas passam pelos processos delas e elas extraem aprendizado para elas mesmas mudarem a vida delas. A Natália, todo mundo, seja em que nível for.
Se eu estou passando pelo que eu estou passando na minha vida, é porque Deus espera que eu encontre nesse meio dessa dificuldade uma solução e eu extraia um aprendizado que vai me colocar num nível maior, num nível melhor. E eu queria livrar as pessoas do sofrimento. Vocês entendem como é? Por exemplo, aquele pensamento, ai, eu sofri tanto quando eu era na infância que agora eu não quero que meu filho passe pelo mesmo sofrimento que eu passei. Está errado. Sabe por quê? Porque foi o sofrimento que nós passamos que produziu em mim e em você a pessoa que nós somos hoje. Então, por que eu pouparia alguém do sofrimento dele? Se ele precisa daquele sofrimento, entre aspas, eu não estou falando de doença, gente, eu não estou falando das próprias adversidades que a vida traz para todos que estão vivos. Então, as adversidades, as dificuldades que cada pessoa, por estar vivo, enfrenta, produz em nós uma esperança de crescimento e de transformação. Porque nós temos o Consolador. Mas tem gente que passa pelas adversidades e fica pior, amargo, amargurado, fica alguém ranzinza, fica alguém que fica insuportável conviver, porque tudo que faz é reclamar do passado, tudo que faz é dizer, ah, no meu tempo não era assim, no meu tempo era melhor, porque eu já vivi algo melhor no passado, porque eu já vivi um tempo em que tudo era tão bom. Só que Deus está dando oportunidade para essa pessoa de ela aprender e se tornar alguém melhor. Então, nós devemos aprender com as coisas que a gente vive hoje, com as nossas experiências, com os nossos sofrimentos, porque Ele é o Consolador e Ele nos dá paciência para suportarmos esse sofrimento e ainda não só suportar, sair de lá melhor. Sabe, superar a fase e nos tornarmos melhores, porque assim nós vamos avançando de glória em glória. Na verdade, nós vamos alcançando níveis maiores de crescimento, de responsabilidade, de entendimento. Ele diz assim, ó, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam do nosso sofrimento, também participarão do nosso conforto. Então, o que é interessante? Ele diz assim, nós passamos por tempos difíceis e vocês estavam nos apoiando. Mas nós queremos também que vocês cheguem a um nível de maturidade. Então, queridos, se você e eu estamos passando por dificuldade hoje, saiba, é que essa dificuldade que você está vivendo hoje é somente porque você ainda não sabe lidar com esta situação. Quando você aprender a lidar com essa situação de modo a entender que isso não representa você e você se melhorar, você passa para um novo nível. Eu gosto de lembrar o seguinte: a maioria das nossas dificuldades tem a ver com relacionamento com pessoas. Isso é fato. Porque a palavra de Deus diz que nós somos curados e nós resistimos às enfermidades. Que nós temos um inimigo que é o diabo, mas nós achegamos-nos a Deus e a gente resiste a ele e ele foge. O problema com o diabo está resolvido. O diabo não é páreo para nós, porque nós temos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza, e ele já é derrotado porque Jesus derrotou ele na cruz. Então é só a gente ficar firme na fé que ele não aguenta com a gente, ele não é páreo para nós. As enfermidades, o Senhor Jesus já nos curou. Nós somos curados e nós também precisamos fazer a mesma coisa, resistir às enfermidades. Nós somos curados, resistimos às enfermidades. E a falta, Natália, as dificuldades da vida, falta disso, falta daquilo, também ele já resolveu. Quando ele nos redimiu, ele também já resolveu isso. Agora, deixa eu lhe dizer uma área que traz muito sofrimento para nós, porque é nossa responsabilidade transformar. O Senhor disse que nós devemos renovar a nossa mente. É minha responsabilidade e sua, porque a parte dele ele já fez. Agora, eu e você é quem transformamos a nossa mentalidade. E a alma, que a gente precisa trazer em sujeição e renovar ela pela palavra de Deus, é ela que dá trabalho pra gente, porque isso tem a ver com os relacionamentos com as pessoas nesse nível, no nível horizontal. Então, todo tipo de sofrimento que hoje causa muito incômodo na nossa vida, geralmente tem a ver com relacionamento com pessoas. Porque está no campo da alma. A alma é onde estão as vontades, as emoções,
né, as coisas que a gente vai aprender a lidar com os sentimentos, com os relacionamentos com as pessoas, com o nosso semelhante. E essas dificuldades, elas precisam ser... nós nos melhoramos quando nós aprendemos a lidar com essas coisas. Por quê? Se nós somos indivíduos, fala de individualidade, eu sei que eu estou sendo redundante, mas é de propósito. O indivíduo, cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa tem vontade, capacidade, habilidade, tem dada por Deus as habilidades de crescer e de se melhorar. Se uma determinada pessoa ela não quer se melhorar, ela não quer crescer, ela não quer avançar, ela não quer aprender com aquilo que está passando para se melhorar, passar para um outro nível, ela vai passar por dificuldade e vai dificultar a vida de outras pessoas. Só que aí, eu e você, que temos habilidade e conhecimento para lidar com a nossa alma, a gente precisa entender que eu só tenho responsabilidade com a minha alma e não com a alma da outra pessoa. Vocês entendem? A Natália, mas a gente não deve cuidar uns dos outros? Sim, a gente deve cuidar, zelar, mas quem decide se transformar é cada indivíduo. Cada indivíduo é responsável pela sua própria transformação. Por quê? Eu não posso transformar alguém. Eu não posso mudar alguém. Até o nosso cônjuge, que é a pessoa que a gente mais vive, mais próximo. Até os nossos pais, que a gente gostaria muito de mudar eles, a gente não muda. Então, quem é que muda? É a própria pessoa quando entende que precisa mudar. E uma vez que aquela pessoa não quer mudar e ela quer viver do jeito dela, ela traz sofrimento para a convivência. Só que aí nós aprendemos pela palavra que tem uma forma de eu cuidar de mim, de modo que aquela pessoa que decidiu viver do qualquer jeito não afete a minha vida. Porque eu só posso instruir a outra pessoa, compreender, orientar. Se ela quiser pegar a orientação e correr com ela e aplicá-la na própria vida, então ela faz uma transformação. Se não, eu não vou admitir que a vida daquela outra pessoa que quer ficar do mesmo jeito afete a minha. Eu vou viver a minha vida. Amando, compreendendo, ajudando naquilo que for preciso, mas eu sou responsável por promover a mudança na minha vida. A Natália, mas isso não é muito individualista? Não. No que se refere à alma, a instrução é para todos. Jesus disse, renovai, Romanos 12, 2, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quem é mesmo que transforma? Transformai-vos. Ou seja, cada pessoa se transforma. Ele não disse, deixe Deus transformar você. É Deus que nos transforma quando nós deixamos, porque o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui para transformar cada pessoa, porque cada um está num nível. Então, transformai-vos, ou deixai que Deus os transforme pela renovação do vosso pensamento, do vosso entendimento, pela maneira de entender. E qual é o entendimento? Eu sou um indivíduo. Se eu querer mudar a vida da outra pessoa, eu vou adoecer. Eu só posso cuidar da minha. A gente tem essa máxima. Por quê? Porque a gente fica querendo mudar a outra pessoa. E, querido, pensa comigo. Olha para mim e reflete. Não é difícil a gente mudar um hábito em nós mesmos? É difícil a gente mudar a nossa forma de fazer atividade física, de nos disciplinar. A gente gostaria de ter os resultados diferentes. A gente gostaria de ter, já estar em outro nível. É difícil demais a gente mudar a nós mesmos. Imagina mudar outra pessoa. Queridos, a gente se torna chato, insuportável, querendo que outra pessoa mude. E a gente pode viver preso num problema de relacionamento, porque a gente quer que a outra pessoa mude. E deixa que ela só muda quando ela achar que deve mudar.
Sabe, quando ela entender que aquele nível que ela está é um nível pequeno, baixo, ainda raso, e ela decidir viver novas coisas, ela se muda. Quando ela se muda, quando ela muda a ela mesma, então todo mundo vai perceber e todo mundo ganha. Então, olha só que coisa poderosa. A palavra de Deus é instrução para cada crente, para cada indivíduo. Então, quando eu mudo a mim mesmo, eu melhoro as coisas dentro da minha casa, no meu relacionamento. Porque se eu disser, meu marido tem que mudar, meu marido você tem que mudar, marido você tem que mudar, fulano você tem que mudar, eu oro pro outro mudar, eu declaro que o outro vai mudar, mas eu nunca olho para mim, eu não mudo o outro. E quando eu mudo a mim mesma, naturalmente eu mudo a minha forma de me relacionar com o outro que está comigo, e naturalmente o outro também muda, porque eu mudei. Então eu tenho responsabilidade com o meu crescimento e não com os dos outros. Agora, a gente se melhorando. Gente, quando uma pessoa muda, ela muda o ambiente à sua volta também. Quando nós nos curamos, nós curamos os ambientes à nossa volta, porque a gente não vai ficar fazendo questão de coisinhas porque o outro disse, porque o outro fez cara feia, porque o outro deixou de fazer, porque o outro não fez. Então a gente age diferente. E quando a gente muda essa forma de ver as outras coisas, a gente resolve e cuida de nós mesmos. Já ouviu uma frase, uma história, para fechar esse assunto, que é assim? Diz que tinha uma banca de jornal. E tinha um homem que sempre ia lá comprar um jornal, uma revista. E tinha um senhor que gostava de comprar essas revistas lá, mas aquele homem da banca de revista era grosseiro. E ele sempre fazia coisas que desagradavam, de tanta grosseria. E um dia ele chegou na banca de jornal, na banca de revista, e ele pediu a revista. E o homem da banca estava com um mau humor terrível. Ele estava amargurado, estava irritado, e ele disse, moço, cadê a edição de hoje do jornal? Ainda no tempo que o povo comprava jornal, né? Hoje a gente não compra, a gente vai para a internet. E ele disse, tá aí, ó, veja aí. E aí o homem foi lá e pegou o jornal e disse assim, toma aqui o dinheiro, tem troco para tanto? Não, não tenho troco não. Se o senhor tiver dinheiro trocado, também eu não tenho troco para nada não. Aí o homem foi lá, trocou o dinheiro, veio, deu a moeda, deu o dinheiro certinho do valor do jornal e declarou palavras de bênção. Ele disse, tá bom. Diz que uma pessoa que estava de fora observando aquilo ficou indignada com a forma como o dono da banca tratou aquele senhor. Porque o senhor foi gentil, o senhor fez de tudo, ele era cliente, ele estava ali para consumir um produto daquele lugar e o homem estava tratando ele com tanta grosseria. E o cara que ficou observando de fora aquilo foi atrás do senhor e disse, meu senhor, por que o senhor ainda pede desculpa para ele? Por que o senhor ainda é gentil com ele? Por que o senhor insiste em fazer isso? Aquele homem deveria te tratar diferente. Aquele homem deveria era ser grato a você. E ele disse, o que ele é não pode mudar quem eu sou. Ele é ele e eu sou eu. Eu não vou ser grosso porque alguém está sendo grosso. E isso traz uma lição para a gente sobre essa questão da individualidade. A responsabilidade com cada mudança é como eu vejo, sabe? O que as outras pessoas dizem de grosseria, de dureza, ou de falta de compreensão, ou falta de mudança, falta de cuidado e zelo conosco, diz mais sobre elas do que nós mesmas, do que sobre nós. Então, a grosseria daquele homem dizia sobre ele e não sobre o cliente. Então, quando você começa a observar, rapaz, fulano está agindo assim comigo, deve estar passando por algum problema, ela deve estar passando por alguma dificuldade que ainda não sabe lidar. Não tem nada a ver comigo, eu não fiz nada. Então, você fica em paz e você consegue viver aquilo de forma madura, sem causar um novo transtorno, sem causar um novo nível de estresse. Vocês entendem? E eu entrei nesse assunto por quê? Porque eu sempre digo que os nossos problemas hoje, né, principalmente daquelas pessoas que já conhecem o Senhor Jesus, que já têm o suporte e o consolo do Espírito Santo,
As pessoas que já são salvas e estão renovando a mente pela palavra, a maior parte do sofrimento dessas pessoas é no nível dos relacionamentos, porque a gente ainda não aprendeu a lidar com as outras pessoas, com as deficiências delas. E a gente quer que as pessoas sejam boas com a gente, mas o princípio da regra de ouro que Jesus nos ensinou é: faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. Essa é a regra de ouro que Jesus nos ensinou no nível dos relacionamentos. Tá achando ruim a forma como as pessoas tratam você? Faça a ela primeiro como você gostaria que ela te tratasse. Olha, alguém me distrata no trabalho. Olha, eu vou fazer com você aquilo que eu gostaria que você fizesse. Eu vou ser gentil, eu vou dar presente, eu vou ser compreensivo, eu vou usar um tom mais calmo, eu vou ser prestativo quando essa pessoa estiver precisando de alguma coisa, eu vou lá me oferecer para ajudar. Então, a regra de ouro dos relacionamentos: faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. Mas não espere, porque ela é chata, ela é ruim. Tome a iniciativa, porque assim você vai curar aquele ambiente, você vai sarar aquele ambiente. Isso é o que se espera de pessoas curadas. Isso é o que se espera de pessoas tratadas. Porque se nós ainda não aprendemos a fazer essas coisas, é porque nós ainda estamos no nível precisando de tratamento. E essa situação que eu e você vivemos, que tanto nos incomoda, é para a gente aprender a lidar com ela, superar ela, passar por cima dela, enfrentar ela e dizer: isso não me para, isso eu vou superar isso aqui. E avançar para novos níveis. Isso é o que nós fazemos, sabe? Paulo, ele viu toda a rejeição que aqueles irmãos deram para ele. Criticaram ele, rejeitaram ele. Dizendo que ele era fraco, preferia os outros, dizendo o outro pregador tal é melhor, o outro pregador é mais eloquente. Eles ofertavam na vida do outro pregador, mas sabe o que foi que Paulo fez? Paulo amou. Paulo diz: olha, eu amo vocês, eu desejo vocês, eu quero cuidar de vocês, até que você vai ver que quando ele recebeu a carta, ele ficou feliz, aquele povo cresceu, aquele povo melhorou. Aquele povo agora te honra, aquele povo é grato a você, Paulo, porque agora eles entenderam que eles erraram com você. Então, quando é que as pessoas vão observar que erraram com a gente? Quando a gente mantém o nível de confronto, né, no nível necessário de esclarecer, mas que a gente não entra no mesmo nível que elas. Né? Aqui tem alguns comentários que eu quero ler, que eu acho que eu já até conversei demais hoje. Diz assim: tudo que fizeram com Jesus não mudou ele. Isso mesmo, olha que reflexão maravilhosa. Jesus, ele sofreu aqueles maus tratos todos, mas sabe, isso não mudou ele era curado. Não mudou, não tornou duro, não o tornou retrucador ou maldizente. Ele não abriu a boca para maldizer em canto nenhum, nem para reclamar, nem para murmurar. Também diz assim: e a resposta final foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E se a gente tivesse essa postura com a outra pessoa, dissesse assim: rapaz, ela deve estar passando por algum problema, deve estar passando, Pai, eu oro para que aquilo que ela esteja passando, Pai, que o Senhor ajude, cuide. Ou então chegar na própria pessoa e dizer assim: você está precisando de alguma coisa, precisando de ajuda? Eu consigo perceber pelo Espírito que você está passando por alguma dificuldade, eu estou aqui para te ajudar e tal. Então, Jesus fez isso, intercedeu pelos homens que foram tão grosseiros e tão maldizentes e trataram tão mal Jesus, e Jesus ali orou por eles. Então é isso, queridos, o aprendizado de hoje, eu creio que Deus está falando conosco hoje. Você crê que Deus está falando comigo, com você? Porque as nossas necessidades nos níveis dos relacionamentos vai acontecer sempre. Se somos pessoas, estamos todos em fase de crescimento, em níveis diferentes de maturidade. Tem uns que já são mais educados, tem outros que ainda estão muito grosseiros, tem outros que não tem jeito nenhum para conversar. Todos estão em níveis diferentes. Mas o amor de Deus derramado no nosso coração nos ajuda a suportar a debilidade da outra pessoa, as deficiências da outra pessoa, né? Se a outra pessoa foi grosseira com você, você entende, não tem nada a ver comigo, é sobre ela. Ela me distratou.
Mas ela não estava falando de você, ela estava falando dela, era o que estava dentro dela, porque a boca só fala do que está cheio o coração. Então não tem nada a ver com você. Com você é responsabilidade sua. Você tem que ouvir o que Deus fala. Por isso que ele diz para a gente renovar a nossa mente, para a gente pensar o que Deus pensa de nós. Deus diz: olha, você é amado, você é escolhido, geração eleita, povo santo, separado para mim, sacerdócio real. Agora, a gente precisa cuidar da nossa alma. A gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa cuidar do nosso entendimento, a gente precisa cuidar das nossas vontades, das nossas emoções. Porque quando nós cuidamos das nossas emoções, nós estamos prontos para relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, já, e isso é dentro da nossa própria casa. Porque existem muitas vezes famílias que o ambiente é tão tóxico que, sabe, não tem paz. Por quê? Porque alguém decidiu viver amargurado. Mas sabe, quando nós lidamos com aquela pessoa com amor, com compreensão, ela vai perceber, poxa, só eu estou assim tão amargurada. Você sabia que eu comecei a observar para minha própria vida quando eu comecei a me questionar por que que eu me irrito tanto assim? Por que que isso me incomoda? O que é que isso me incomoda tanto? Quando isso, alguma coisa nos incomoda, é um sinal de que dentro de nós tem algo errado. Ao invés da gente olhar para o outro, porque o outro me feriu, porque o outro me fez ficar estressado, porque o outro tirou a minha paz, porque o outro. Não. Por que eu perco a paz? Por que eu perco a minha calma? Por que eu perco a tranquilidade? Por que que isso que aquela pessoa faz me afronta tanto? Então é algo dentro de mim. Jesus não se afrontou, porque ele era curado por dentro, ele era tratado. E nós podemos também chegar nesse nível. Amém, meus irmãos? Então, o devocional de hoje, dia 10 de setembro, é sobre nós aprendermos com os sofrimentos. Porque se nós participamos do sofrimento juntamente com Cristo, vamos participar do seu consolo também. Do conforto do Espírito Santo. Tem conforto para mim e para você. Ele vai nos consolar, ele vai nos confortar, ele vai nos orientar, né? Então, os tempos difíceis que a gente passa é para a gente aprender, não é para a gente ficar pior. Porque ele quer que você supere isso daí, para que você fique pronto, porque ele vai te dar capacidade para suportar. E aquilo que você trata fica bom, aquilo não te para mais, não é verdade? Aquilo não para mais a gente. Amém, meninos? Vocês estão me ouvindo? Eu louvo a Deus pela vida de vocês e quero agradecer ao Senhor e declarar, Pai, muito obrigada no nome de Jesus, Senhor. Eu te agradeço pelo Senhor curando, Pai, aquilo que e revelando para nós em que nível nós estamos. Obrigado, Senhor, pelo Senhor mostrando para cada um de nós que aqui estamos fazendo esse devocional, o nível em que nós precisamos mudar, que nós precisamos tratar, que nós precisamos deixar o Senhor falar conosco para que nós venhamos melhorar nessas áreas. Obrigado pelo Senhor nos levando ao crescimento toda vez que nós nos submetemos à sua palavra, pois ela é a verdade. E eu te dou graças, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e sobre você que está acompanhando. Você pode, você é capaz. Você vai superar isso daí se você encarar isso de frente e você aprender a lidar com isso daí, entendendo que é a outra pessoa e não é você. É sobre ela, como ela está. Então, trate com o Senhor Jesus aqui dentro. Deixe Ele curar você, deixe Ele melhorar você. Aprenda a amar essa pessoa, apesar da dificuldade dela, e cuide de você. Porque cuidando de você, você vai demonstrar para outra pessoa que você agora é outra pessoa, que aquilo não te afeta mais. Então, que o Senhor Jesus te dê alegria e paz, e que você possa aplicar os princípios da palavra na sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Regina colocou assim, ó, estamos sempre procurando um culpado para nossas ações. Olha só que coisa interessante, é verdade. Quando a gente terceiriza a responsabilidade, a gente não muda. Mas quando a gente tem autorresponsabilidade, quando você reconhece a culpa é minha, a responsabilidade é minha, a gente se melhora. Porque o autoconhecimento, o conhecimento de que o nível que eu estou é o primeiro passo para a mudança. Agora, quando você diz a culpa é do outro, foi ele que me tirou do sério, foi ele que começou primeiro, foi ele, isso é coisa da infância. O menino, mãe, foi ele que começou. Não importa. A forma que eu lido com aquilo é que vai fazer toda a diferença.
E nós não vamos mais, né, Regina, ficar procurando culpados. A gente vai dizer, a culpa é minha. Eu sou responsável pela minha vida, pela forma como eu respondo a isso. E é isso mesmo, o Senhor acrescente paz e alegria a mim e a você. Pastor Adriano diz assim: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E isso é o suficiente para nós. Ele nos ama, querido. Ele ama você. Ele ama você e quer levar você ao crescimento. Que você seja fortalecido nesse dia, que você seja edificado nessa manhã e que você não deixe que as debilidades das outras pessoas tragam debilidades para você, porque é você, no seu domínio, é você quem manda, é você quem deixa. Então não deixe, tá bom? Você nasceu para dominar sobre as circunstâncias. Diga, aqui na minha vida não. Eu não vou ficar amargurado por causa da amargura dos outros, tá bom? Beijo no coração, amo vocês. Vejo vocês amanhã às 6 da manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tchau, tchau.